Vivemos, porventura, o desafio mais exigente da história da humanidade. Esta pandemia, que a todos assola, deixou há muito de ser somente um problema de saúde pública, é também um problema social e económico. A nossa região, como qualquer outra região do mundo, e em especial por ter no turismo o seu principal sector económico, tem-se debatido por um problema que a todos aflige, sendo este o maior fator de exclusão social: o desemprego. A verdade é que os números não enganam. A taxa de desemprego na região autónoma da Madeira, no último trimestre de 2020, era de 10,7%. Mas, quando comparada com o primeiro trimestre do mesmo ano, imediatamente antes da pandemia, a taxa de desemprego na nossa região era a mais baixa do país, fixando-se nos 5,6%. Face a estes números, há que retirar as devidas ilações. Antes da pandemia, a Madeira estava, como é, subejamente reconhecido no rumo do crescimento económico, com o preponderante aumento do bem-estar, da qualidade de vida da população. Os indicadores, assim, o confirmam. A política não são números, mas os números traduzem opções políticas. Nesta fase, temos que prever, acautelar, proteger e dar resposta às necessidades que as famílias, os trabalhadores e as empresas tentam, com dificuldade, ultrapassar. É sabido que as crises põem a nu as fragilidades das sociedades. As crises aumentam as desigualdades sociais e os mais frágeis tornam-se ainda mais frágeis, mais vulneráveis. Hoje, mais do que nunca, importa que sejam asseguradas as funções primárias do Estado Social. E nunca o Estado Social foi tão posto à prova. Hoje, mais do que nunca, as nossas famílias precisam de apoios específicos, diretos e indiretos, que mitiguem os efeitos nefastos da perda de rendimentos. Também se revelou importante não só proteger as famílias em geral, mas, sobretudo, proteger as famílias da classe média, dado que estes agregados, que muitas vezes têm mais do que uma fonte de rendimento mensal, enfrentam hoje uma nova realidade. É neste contexto que deve ser enquadrada a ação do Governo Regional. Uma vez mais, ficou bem clara a índole social e solidária do Executivo Regional. Desde a primeira hora, neste tempo de pandemia, em que ninguém estava à espera ninguém estava preparado para esta crise, aquilo que se fez foi acautelar-se as necessidades básicas da população e criaram-se programas dissuasores das perdas de rendimento. Proteger as pessoas, relançar a economia, foi e será sempre o caminho a trilhar. Relembro, desde já, uma das medidas resultantes e que foram encetadas desde logo para apoiar as famílias. Falo da diminuição da carga fiscal. Ao contrário do que se assiste no resto do território nacional, a Madeira esgotou o limite máximo que a Lei das Finanças Regionais permite. Na Madeira, os escalões mais baixos do IRS pagam menos de 30% de impostos do que no continente, o que significa que o Governo Regional, apesar de arrecadando menos impostos, e no que diz respeito aqui falo diretamente sobre o IRS, que foram mais de 20 milhões de euros, ainda tomou um conjunto de medidas no âmbito do apoio social. Mais uma vez refiro porque ontem assistimos aqui nesta mesma casa, por parte do líder do Partido Socialista, dizer que o Governo Regional estava em silêncio e que só se limitava à propaganda. Não temos propaganda, temos ações concretas de apoio direto às famílias na nossa região. Tivemos, desde a primeira hora, políticas que protegiam as pessoas e que tentavam relançar a economia. Proteger as pessoas é criar um fundo de emergência para apoio social num montante de 5 milhões de euros, e, entretanto, já reforçado com mais de 5 milhões de euros. Este fundo está no terreno, através do contributo estimável de 19 instituições de solidariedade social que chegam às pessoas com uma resposta de proximidade e que garantem o apoio às famílias.
Para apoiar as pessoas, também foi criado o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais, ao qual se atribuiu, numa primeira fase, 500 mil euros, reforçado a posteriori com mais de 1 milhão de euros. O âmbito deste programa é precisamente apoiar a implementação dos projetos sociais que garantam uma resposta eficaz a situações de pobreza e exclusão social. Apoiar os mais vulneráveis, apoiar os que ficaram sem trabalho, apoiar os pensionistas e reformados, que muitos deles têm pensões e reformas muito baixas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, existem ainda outras medidas do Governo Regional que têm como intuito ajudar as famílias da nossa região, os trabalhadores e as empresas. Refiro-me, por exemplo, ao reforço ao nível regional do apoio aos trabalhadores independentes, para o qual foram alocadas 5 milhões de euros por parte do Governo Regional. Importante foi também o alargamento e reforço da aprovação dos programas de estágio, onde o Governo Regional investiu cerca de 13,4 milhões de euros. Devo aqui também salientar os 10 milhões de euros destinados às medidas do layoff, precisamente para evitar a perda de rendimentos. Mais apoios poderia aqui mencionar. Sabemos que é sempre pouco e que nem sempre chega rapidamente às famílias. Mas quero aqui chamar a atenção para um aspecto essencial. Todos os apoios atribuídos pelo Governo Regional foram concretizados sem qualquer tipo de apoio do Governo da República. Ou seja, mesmo com a perda de 100 milhões de euros de receitas fiscais, mesmo sem o aval do Estado, mesmo sem qualquer apoio do Governo da República, a região encontrou respostas e encontrou instrumentos de apoio às nossas famílias. O importante foi, e aquilo que tem sido feito, é efetivamente mitigar os efeitos da pandemia, é acautelar a perda de rendimento dos trabalhadores das famílias, é prover pelas necessidades básicas da nossa população. E é isso que tem sido feito. Um caminho que tem sido trilhado e, ao contrário daquilo que muitos ontem aqui foi referido, não foi em silêncio e não foi em propaganda. Foi sim em apoio efetivo daqueles que mais necessitam. É importante, e aquilo que eu aqui referi desde o início, é importante de facto proteger as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. É importante também relançar a economia. É importante pôr no terreno um conjunto de instrumentos que asseguram as necessidades básicas, que são estes que aqui referi, que são apoios únicos e exclusivamente do Governo Regional. Ainda poderia falar dos outros apoios no âmbito da proteção social, mas estou a falar daqueles em que o Governo Regional, do seu orçamento, aqui tentou encontrar uma resposta. E existem outros que ainda estão contemplados no nosso orçamento regional e que eu estou certa que serão cumpridos durante esta legislatura. Falo, por exemplo, do complemento de pensão do idoso, falo de outros apoios que têm sido atribuídos no âmbito do apoio à medicação, do apoio à aquisição, no fundo, das ajudas técnicas dos óculos e que têm sido também formas indiretas de apoiar aqueles que precisam. Nós e o Grupo Parlamentar do PSD assume que temos tido um governo social, temos tido um governo solidário, temos tido um governo que tem dado resposta àqueles que mais necessitam. Assumimos e estamos cientes que a crise está implementada. Assumimos e estamos cientes que a pobreza poderá vir a aumentar. Mas também estamos cientes que são medidas concretas, medidas que estão no terreno, medidas que salvaguardam a perda de rendimentos, que podem e que neste momento servem de apoio à população. Sabemos que há um elevador social que é preciso ultrapassar. Já percebemos que não é só a educação que altera esse elevador social. É importante, sim, que exista um conjunto de apoios, um conjunto de investimentos que tenha que ser feito na nossa economia, no sentido de relançar e no sentido de dinamizar o nosso tecido económico e empresarial. É com todos estes ingredientes que vamos, sim, dar um salto e vamos melhorar e apoiar a nossa população neste momento tão difícil e de crise que estamos a passar. Muito obrigada.